Olá, queridos! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre histórias de professor. Mas antes, você já sabe, não sai deste canal sem curtir e compartilhar e se inscrever. Me ajude a divulgar o nosso canal. Vamos ao tema de hoje? Queridos, eu estava aqui na minha sala, né? Cheguei na escola, eu chego sempre muito cedo, muitas vezes para gravar o vídeo, para organizar a sala antes dos atendimentos. E quando eu cheguei, chegou um professor. E ele me falando, professora, hoje eu atendi o aluno fulano, né? O fulano de tal. E olha o que aconteceu, professora. Vocês já sabem que eu sou professora de atendimento educacional especializado. Eu faço atendimento aos alunos com deficiência. E este professor, na sala de aula dele, também atende os mesmos alunos. Os alunos estão lá na sala de aula formal, na sala de aula comum, com o professor. E o professor me contando, professora, a gente estava falando sobre sexualidade. E vai, o tema vem, o tema vai, o tema vem, e o aluno... E ele perguntou se alguém tinha alguma dúvida, se alguém tinha alguma pergunta a fazer, e o nosso aluno, com deficiência, levantou a mão. E ele levantou a mão e fez a pergunta, professor, será que eu vou conseguir ter uma namorada? Será, professor, que alguém vai gostar de mim e vai querer fazer comigo? Será, professor, que eu vou casar e ter filhos? Olha, gente, o que passa na cabeça dos nossos alunos com deficiência. Mais uma vez, nós não temos que tratar a questão como inserir o aluno, colocar o aluno na sala de aula e dar o nosso melhor para ele, que a gente faça a inclusão social, porque na realidade eu acho que o professor, para atender esses alunos, ele precisa ter apenas duas competências. Uma das competências que ele tem que ter, sem dúvida nenhuma, é a empatia. É a empatia de tratar este aluno, de como vai responder uma pergunta desta, de como ele consegue colocar o aluno para fazer com que ele se expresse na sala de aula, com que ele coloque a opinião dele, porque este aluno tem opinião. Não é só incluir, colocar o aluno junto com os outros alunos típicos, né? Porque ele é um aluno atípico, vai colocar ele junto com o aluno típico e deixar ele lá, porque neste sentido se está fazendo inclusão. Não é nada disso, queridos. A inclusão, ela começa com a nossa empatia, de perceber que nossos alunos, eles têm angústia, dores, sofrimentos, perguntas, não têm respostas muitas vezes para os seus questionamentos, eles também têm as dores, os sofrimentos que todos nós temos. Então, uma das competências do professor é a empatia, que foi o que o professor teve. Muita empatia ao responder para o aluno. Uma segunda competência que todo professor tem que ter quando ele faz atendimento aos nossos alunos com deficiência é a valorização deste aluno. O professor ele precisa entender de valorização, ele precisa valorizar cada atividade, cada pergunta, cada resposta que este aluno dá em sala de aula. Ele precisa aprender a valorizar a participação deste aluno. Porque não adianta só ter empatia, oh, querido, lindo, maravilhoso, entre aqui, sente aqui, fique aqui. Não é só isso. Mas a gente valorizar tudo aquilo que o aluno está nos dizendo, porque nós temos muito que aprender com eles. E o professor respondeu para este aluno que, como toda e qualquer pessoa, ser humano nesta terra, ele tem o direito de ter uma família, de ter filhos, de ter namorada, de se desenvolver dentro da sociedade e buscar tudo aquilo que ele gosta. Ele tem direito de trabalhar, de brincar, de se divertir, de ter lazer, de ter dinheiro. O professor disse que ele tem direito a tudo. E isto faz parte da inclusão. É mostrar para ele que a deficiência dele não faz com que ele tenha perdas sociais.
mas que ele precisa buscar, como todos nós. Ele precisa também buscar um caminho para que ele consiga tudo que ele quer, tudo que ele está precisando. E aqui nós estamos falando dos nossos alunos, claro, que têm entendimento do seu processo. Lógico que eu não vou falar isso para um aluno que tem muita dificuldade de entendimento, porque isso vai ter que ser num atendimento para responder para ele. Como o professor disse, professora, se fosse o outro nosso aluno que tem o autismo severo, se por um acaso ele pudesse fazer uma pergunta desta, eu iria dizer que nós iríamos responder esta pergunta para ele no atendimento dele, para não constranger ele em sala. Não ia falar isso para o aluno, né? Mas nós teríamos que fazer isso para não constrangê-lo em sala de aula, porque nós sabemos que os nossos alunos típicos muitas vezes se riem daquilo que está acontecendo na sala de aula, porque muitos deles ainda não têm a capacidade de entender o processo dos nossos alunos com deficiência. Por isso nós precisamos estar nas salas de aula sempre conversando sobre, sempre dizendo, sempre trazendo essas questões da inclusão para os nossos alunos, para que eles tenham o entendimento de que todos nós, em algum grau, nós temos as nossas deficiências. Em algum grau, nós temos as nossas dificuldades. Outros com muito mais dificuldade, mas todos nós temos os nossos graus de dificuldade. E rir da dificuldade do outro é tornar esse mundo ainda mais feio, né? Do jeito que ele está posto hoje, com todas essas arrogâncias de quem sabe mais para aqueles que sabem menos. Então a gente tem que estar sempre trazendo essas discussões para nossas salas de aula, que inclusão não é só colocar o aluno lá dentro. Inclusão é fazer ele participar, inclusão é ter empatia com ele, inclusão é valorizar cada vez que ele abre a boca e faz uma pergunta. Inclusão é saber que ele está lá participando como qualquer um de nós dentro desse processo educacional, que ele está lá tanto para aprender como também para ensinar. E é isso, queridos, eu quis trazer esse pequeno vídeo hoje falando que nós temos muitas histórias para contar dos nossos ambientes educacionais e eu sei que você também tem. Se você quer mais histórias dos nossos bastidores escolares, já deixa escrito aqui, diga para mim, olha, professora Regina, traga mais histórias para a gente, que aí a gente compartilha ainda mais momentos de aprendizados juntos aqui no nosso canal. Mas agora você já sabe, está na hora de você se inscrever. Já se inscreveu? Eu estou grata que estamos chegando a 1000 inscritos, mas ainda precisamos de muitas horas, né? Para que o YouTube entenda que este canal é relevante. Portanto, assista sempre os vídeos que forem postados, ajude este canal a crescer. Se ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha. Gratidão por estarmos juntos novamente. E até o nosso próximo vídeo.